Oi pessoal, tudo bem? Esse algoritmo simples aqui consiste em testar se o número é positivo ou negativo e o número tem que ser diferente de zero, tá ok? Então eu fiz aqui, vou mostrar como é que funciona, depois a gente apaga e faz do zero. Vou digitar um número negativo, ó, menos 1, ele diz, menos 1 é um número negativo. Agora eu vou digitar um número 1 e ele vai dizer que o 1 é um número positivo. Agora eu vou digitar 0 e ele vai dizer o número precisa ser diferente de 0. Então está bem tratadinho, um algoritmo muito simples de fazer. E a gente vai usar a estrutura condicional se não, tá bom? E se não se. Então a gente vai usar estruturas condicionais aí. E é só isso, não tem muita coisa não, é um algoritmo simples mesmo de fazer. Então, de primeiro momento, a gente vai declarar a variável que vamos usar para receber o número que o usuário vai passar. Tá? Então, eu vou criar uma variável do tipo inteiro e essa variável vai chamar número, tá ok? Pronto, a gente já declarou a variável e agora, através do comando escreva, eu vou mandar uma mensagem para o usuário pedindo para ele digitar o número. Digite um número desta forma e vou armazenar esse número com o comando leia na variável número. Pronto, a gente já coletou o número que o usuário vai digitar. Se você testar aqui, qualquer coisa que o usuário digitar ele é coletado, tá bom? E agora a gente vai começar a brincadeira. A gente vai criar uma estrutura condicional encadeada, onde a gente vai começar com se. E dentro desse se, a gente vai primeiro testar se o número é maior que zero, tá ok? Então a gente vai testar se o número é maior que zero. Se o número for maior que zero, ele é positivo, correto? Correto, porque veja, se eu colocar aqui, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, por exemplo, eu vou contar, vou começar a contar do zero. 0, 1, 2, 3, 4. Esses números aqui são positivos. Eles têm um sinal de mais aqui, mas obrigatoriamente não é necessário. À esquerda do zero a gente tem os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, entendeu? Ou seja, o zero é como se fosse neutro, tá ok? Então daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. Tem que ser diferente de zero. Ou seja, então que seja maior que zero. Se for maior ou igual a zero, aí já não funciona. Tem que ser maior que zero. Aí aqui a gente vai mandar a mensagem para o usuário. Escreva e a gente vai dizer o número. Aí aqui eu vou colocar a variável número para interagir aqui. O número que a pessoa digitar vai aparecer aqui. Aí vou dizer é positivo. Simples assim. Se eu testar, já vai funcionar a parte do positivo. Vou digitar qualquer número positivo. Ó, o número 1 é positivo. Vou digitar ó, 999. O número 99 é positivo. Se eu digitar qualquer número, se eu digitar 0, ele não entra na condição. Se eu digitar um número menor que 0, ele também não entra na condição. A gente vai continuar aqui o nosso C e a gente vai dizer o seguinte. Ou seja, se o número não for maior que 0, eu quero fazer outro teste. O teste que eu vou fazer é o seguinte. Se o número não for maior que 0, então ele pode ser talvez menor que 0. Então eu vou testar aqui. Se o número for menor que 0, aí ele vai ser negativo, correto? Do jeito que eu coloquei aqui em cima. Ó. Então aqui eu já vou colocar o número, aí aqui eu só vou alterar negativo. Já está quase pronto o algoritmo. Vamos testar. Vou digitar o número negativo. Pronto, ele cai nesse conjunto aqui. Ou seja, quando eu passo o número menos 1, ele reconhece, então isso aqui retorna verdadeiro e eu caio nessa estrutura aqui, tá bom? E se eu digitar 0? Se eu digitar 0, ele não vai cair em nenhuma. No entanto, o programa pede que o número seja diferente de 0. Então, quando o usuário digitar 0, eu preciso que o usuário entenda que o número que ele precisa digitar é diferente de 0. Então, como é que eu faço isso? Eu não preciso fazer mais nenhuma verificação aqui. Tudo que eu preciso fazer é chamar aqui a última verificação, que é o se não. Ou seja, se o número não for maior que 0 e nem menor que 0, se nenhuma dessas duas alternativas aqui for verdadeira,
muito provavelmente ele é igual a 0. Então eu não preciso testar número, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Número é igual a 0, eu não preciso fazer esse teste condicional. Porque você entende que logicamente que se o número não for maior que 0 e nem menor, ele é igual a 0, entendeu? Então aqui eu já posso mandar uma mensagem aqui. Eu posso mandar uma mensagem, dizer o seguinte: o número precisa ser diferente de 0. Só isso, nada mais do que isso. Ó, vou testar, vou digitar 0. Se eu digito 0, ele diz: o número precisa ser diferente de 0. Ou seja, eu estou tratando, quando o usuário digita 0, eu trato. Eu evito que o programa entre em erro. Ou seja, eu mando uma mensagem de erro dizendo: o número precisa ser diferente de 0. Então eu obrigo o usuário a digitar um número maior que 0 ou um número menor que 0. Tá vendo? Que perfeição! E é isso, muito simples esse algoritmo, tá? Espero ter ajudado vocês nessa.